Olá, vamos hoje fazer uma análise de mais uma das parábolas de Jesus, muito conhecida, a parábola do Lázaro e do rico, mas nós vamos fazer a abordagem mais do final da parábola, que eu acho muito interessante e que é a parte menos refletida normalmente pelas pessoas que comentam. Vamos ouvir a parábola. Então Jesus começa narrando assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é para o plano espiritual superior. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, quer dizer, para as entranhas da terra, o Hades, a definição de Hades é como se fosse o inferno, mas daquela mitologia mais grega, é como se fosse lá nas entranhas, no subterrâneo, nas entranhas da terra, onde teria o deus Hades, né, um deus negativo, e a região também é chamada de Hades. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e ao seu lado Lázaro. Então veja que interessante, na proposta da parábola de Jesus, lá da região dos infernos, vamos dizer, daquelas entranhas da terra, ele podia ver o plano espiritual superior. E clamando, então, o rico lá naquele sofrimento, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então ele pede para Abraão dar uma ordem para Lázaro vir molhar sua língua, que ele está em sofrimento. E disse, daí Jesus então começa a propor o diálogo. Então o verdadeiro ensinamento, eu acho mais profundo, é o diálogo do rico no sofrimento com Abraão no plano, coordenando uma área do reino espiritual superior. E disse, porém, Abraão, quando ele faz esse pedido: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora ele é consolado e tu atormentado. Então, aqui já começa a análise de Jesus, a proposta para a vida depois da vida física. E além disso, falando para o rico, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. Então aqui Jesus propõe uma distância, como se não pudesse haver esse contato entre Lázaro, que viesse para molhar a língua do espírito em sofrimento no Hades. Quer dizer, não há possibilidade, é um abismo. Aí disse então o rico: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa do meu pai. Então agora ele já não está pedindo para ele vir no mundo espiritual inferior, está pedindo para ir na terra onde está vivo o pai dele. Pois eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, que aí pede para Lázaro ir lá dar testemunho na casa do meu pai, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Quer dizer, avise eles para não fazerem as coisas que eu fiz, que eles vão vir parar aqui. Então assim que Jesus está propondo a palavra. E disse a Abraão, olha a resposta que Jesus propõe, né? Coloca na parábola. Seu pai, seus irmãos, né? Eles têm Moisés e os profetas, é só ouvi-los. Aí o rico tenta mais uma vez, são 3 vezes que ele tenta. E disse então o rico: Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Olha a proposta que Jesus coloca na palavra, já está falando do contato espiritual entre os espíritos que estão no nível mais elevado, virem avisar a família para tomarem cuidado, que é a nossa realidade de hoje, a era do Espírito da Verdade, que é a vinda dos espíritos superiores, avisar
as leis de Deus como funcionam, o que acontece com o espírito depois da vida física, por que que acontece, quais as consequências das nossas próprias atitudes pelo livre-arbítrio. E diz Jesus assim, porém Abraão lhe disse, se eles não ouvem nem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitem. Então essa parábola é rica de ensinamento para o momento espiritual que nós estamos vivendo na Terra. Então se nós formos nos ater à primeira parte, é a parte em que Jesus coloca o destino do rico, mundo espiritual inferior, o destino do sofredor, mundo espiritual inferior. Lembrando que Jesus é quem diz, bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Então essa proposta ele está reforçando nessa parábola. Se o indivíduo em sofrimento na terra for resignado a aceitar os desígnios de Deus, embora não compreenda que ele esteja colhendo os frutos do seu próprio erro de reencarnações passadas, mas for resignado, não ficar se comparando com aqueles que parecem que estão sãos, porque fisicamente não apresentam doença, mas a gente não sabe as tormentas que as pessoas vivem nas suas vidas pessoais. Então ali Jesus já mostra o destino dos espíritos, mas aí ele vai colocar não as palavras em Lázaro, que está desfrutando de ter suportado o sofrimento na terra, mas ele vai colocar as palavras do sofredor, do que está lá no Hades, que é o rico, então em sofrimento. E as três propostas do rico. A primeira proposta, ele quer alívio. Ele está sofrendo, ele pede consolo. Por favor, você veja bem, o que um dedo molhado numa língua vai trazer de matar? Que sede que vai matar? Absolutamente nenhuma sede. Mas é o conforto, é aquilo que o pobrezinho do Lázaro esperava dele quando ficava no portão da casa dele. As migalhas. Na verdade, agora Jesus está dizendo que quem está pedindo a migalha é quem não deu a migalha. Se ele tivesse sido generoso, se ele tivesse sido benevolente, primeiro que não estaria aprisionado ali. E ele se alimentou dos prazeres e paixões do mundo físico, porque muito materialista. Então, quando ele questiona Abraão, Abraão diz, você já teve o que você merecia, você buscou os prazeres materiais e a terra te deu. Aqui você não tem o que buscar. Aqui é para quem busca a paz de espírito, para quem busca os gozos do espírito, que é a região de Abraão, vamos dizer, do plano espiritual superior. A segunda proposta, a primeira pediu alívio. Na segunda ele pede que Lázaro vá avisar a família dele. E ele diz o quê? Que a terra, Jesus está dizendo, a terra já está banhada de recados de Deus. As leis divinas já foram apresentadas aos homens pelos profetas. Que são os profetas? Os intermediários entre os céus e a terra. E já foi apresentado, Moisés traz os 10 mandamentos, então os homens já têm as leis, que se eles cumprirem aquela lei, eles todos vão para o seio de Abraão. Quer dizer, vamos desencarnar e vamos para o mundo espiritual superior. E aqui entra então uma questão muito interessante, porque ele fala há um abismo entre nós, entre o mundo espiritual superior e o inferior. Gente, mas há esse abismo, o Espiritismo concorda com isso. A gente sabe que o espírito inferior, pela densidade vibratória, não tem acesso aos planos espirituais superiores. Mas a gente sabe que os espíritos superiores, embora transitem numa outra dimensão vibratória muito mais sutil, eles têm acesso às trevas. Eles têm acesso ao que nós até chamamos de umbral, esses ambientes de padecimentos como esse que Jesus propôs na parábola como Hades. Né? Então, se eles têm acesso, cadê o abismo? O abismo está nessa vibração. Quando a gente pega a primeira obra, vamos dizer assim, da prática da vida espiritual, que é a que André Luiz nos apresenta depois da codificação do Espiritismo, onde nos vem toda a teoria, e a gente observa o começo do livro Nosso Lar, escrito por André Luiz. Ele conta que ele está vivendo numa região sombria, de muito sofrimento, onde ele vê poças de lama, onde ele tenta matar a sede naquela lama, naquela região espiritual.
Só que ele nunca ficou sem a visita de espíritos superiores. Ele nunca ficou sem a presença dos amigos da mãe dele, do mundo espiritual superior, que vinham visitá-lo. Mas ele nunca pôde vê-los. Foram 8 anos, segundo ele mesmo narra, ele descobre, depois de um tempo que ele está recolhido na colônia espiritual ao solar, que ele ficou 8 anos nessa região de padecimento, sem ver ninguém que pudesse ajudá-lo. E, no entanto, nunca deixou de receber a visita, como o próprio Clarencio, que foi buscá-lo, disse: nós sempre estivemos com você, nós sempre estivemos aqui. Você não podia nos ver por sua condição vibratória, energética, ser muito materialista, ser muito doença, muito vinculada aos prazeres da terra. Você desencarnou ligado aos desejos sensuais da terra, aos prazeres, gozos que a matéria nos dá. Com isso, nós que nos alimentamos dos ensinamentos superiores, das virtudes, do amor, da paz, da fraternidade, nós nos aproximávamos e você não nos percebia. Esse é o grande abismo. O abismo é a distância vibratória de quem está com o seu corpo espiritual já num outro nível, que mesmo que chegue ao lado, vitalize, impõe as mãos, ele não percebe, porque ele está numa dimensão muito densa de quem não soube viver. Então esse já é um dos grandes ensinamentos. E o outro é essa questão dele pedir para os espíritos irem alertar a família dele. Quando ele pede para os espíritos virem alertar, Jesus já faz uma advertência nessa parábola que nos cabe aqui agora, nós que temos esse alerta, que são os espíritos superiores, que foram enviados por Jesus como Consolador prometido para dizer: a vida continua e o que acontece conosco depois da morte do corpo físico. E quando vem o Espírito da Verdade conduzir essa magnífica obra de Allan Kardec, que se consagra nos 160 anos de O Livro dos Médiuns, agora em 2021, que foi para o prelo, né, que foi editado no dia 15 de janeiro de 1861, 160 anos de O Livro dos Médiuns, nós, em contato com a espiritualidade superior, estamos praticamente repetindo o que Jesus disse na parábola, de que adianta os mortos ressuscitarem para vir falar, se eles já tinham Moisés e os profetas e não optaram, e não vamos optar por seguir o bem, já conhecendo a verdade. Por que seguiríamos a verdade agora, sendo ditada pelos espíritos superiores? Então, quando chega o movimento da espiritualidade na Terra, por mais que se materializassem espíritos, fossem pesados, medidos, aferida a pressão, escutar o coração através de cientistas da Terra, como César Lombroso, como William Crookes, como tantos estudiosos da ciência da época, a humanidade não acreditou. E nós hoje, com a doutrina dos Espíritos, banhando a nossa consciência, tocando o nosso coração, nós temos aceitado as leis de Moisés e dos profetas, que bastaria isso para vivermos em paz. Fique essa reflexão para essa semana para nós.